A gente vai falar de um tema muito relevante de hoje, né? Porque Pedrinho e a diretoria do Vasco encaminharam um acordo de venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia. Quem é Marcos Lamáquia? Filho de José Lamáquia, José Roberto Lamáquia, que é esposo de Leila Pereira. Então tem toda uma discussão sobre conflito de interesse, já que a Leila, né, é a presidente do Palmeiras, está à frente do Palmeiras por essa questão da parentalidade. Um investimento muito alto, superior aí a 2 bilhões de reais, mas tem todo esse debate. Então, Latif está com a gente, Andrei Kampf também, que sempre ajuda a gente a entender assuntos complexos, jurídicos, coisas que às vezes a gente não está tão por dentro, assuntos densos. Ele liga aquela tecla SAP para a gente. Andrei, boa tarde, querido, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. A gente queria entender um pouquinho, né, desse acordo do Vasco para a venda da SAF. É um tema, né, tão relevante para a torcida do Vasco. E se de fato pode haver este conflito por conta desse grau de parentesco, que se não é tão perto, ele existe, né? Da Leila com o seu enteado aí, o Marcos Lamáquia. Tudo bem, Andrei? Legal estar falando contigo, PVC, tudo bem? Tem alguma informação boa aí no celular para tu nos contar até o fim do programa? Provavelmente. É sempre assim, sempre, viu, Andrei? Justamente o que eu pedi para mandar para você. Eu estou revisando o que eu pedi para mandar para você da história. Só estou relendo. E um beijo pro meu amigo, Andrei. Saudades, querido. Beijo, Fabiola. Vamos falar um pouquinho dessa questão que eu acho que, obviamente, envolve uma série de questões, até menos jurídicas, do que em relação à conformidade, do que em relação à integridade do futebol. Porque se a gente for analisar a multipropriedade de clubes, a gente jamais vai ter a ideia de que o Palmeiras tem um dono e esse dono seria a Leila. Ele é um clube associativo. Então, analisando estritamente a lei, esse caminho ele pode ser um caminho legal e com poucos freios jurídicos para ele. Mas a gente analisa uma lei sob outro aspecto, né? Qual a intenção dessa lei? E aí me parece que as regras privadas do esporte têm uma intenção que me parece bem clara quando se fala em multipropriedade de clubes, que é justamente proteger o quê? Evitar conflito de interesse, preservar a integridade esportiva, impedir uma influência cruzada. O que seria? A combinação de um resultado, uma escalação, favorecer o time de um parceiro indiretamente. Por isso que se a gente for olhar o que traz o fair play financeiro, que é uma regra recente do esporte, ela trata também dessa questão lá no artigo 85 e no artigo 86, sobre a multipropriedade de clubes e que ela não se restringe unicamente ao controle acionário do clube. E trata de outras questões, como, por exemplo, a questão de parentesco. Eu acho que vai aprovar, mas o artigo é o seguinte, depois que o Latif falar, eu vou entrar na história do Palmeiras, mas assim, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, que foi criada a partir do Fair Play, o artigo 1595 da legislação fala: cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes de outro pelo vínculo da afinidade, foi o que o Andrei falou. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Tá, mas e o filho do cônjuge? Não está citando. Não está citado. Mas a discussão vai ser essa. Mas aí a discussão é que a agência vai avaliar isso. Porque vai para a agência avaliar e ela vai pegar esse texto e vai entender se o filho do cônjuge pode ser equivalente ao irmão do cônjuge. É isso que vai ser analisado a partir de agora. Latif também chegando aqui. Bem-vindo, querido. Esse assunto está tendo alguma ressonância dentro do Palmeiras? Ou o Palmeiras aí está um pouco à parte dessa história, até porque não envolve, não é um nome que está dentro do Palmeiras, né? Existe essa relação, mas não é alguém que está de fato dentro do clube. PC, Fabiola, Andrei, pessoal que está acompanhando a gente. Pois quando eu fui conversar com algumas pessoas de Palmeiras sobre essa questão, o que eu ouvi foi: a presidente Leila Pereira só comenta assuntos relacionados ao Palmeiras. Então, nesse primeiro momento, eles querem se desvincular dessa relação do enteado da Leila podendo comprar a SAF do Vasco. E outro ponto importante que o PVC falou no programa de ontem é essa questão da Leila ainda buscar um terceiro mandato no Palmeiras, né? Essa história deu uma enfraquecida no final do ano passado com a derrota na final da Libertadores,
mas ainda existem apoiadores da presidente que querem essa mudança no estatuto para um terceiro mandato, o que deixaria ainda mais distante essa possibilidade dela assumir o Vasco ou qualquer coisa do tipo. Então, nesse primeiro momento, existe sim uma ala da oposição da Leila Pereira no Palmeiras que acha que ela deveria renunciar no cargo por ter esse conflito de interesses. Mas quem está do lado dela não vê nenhum motivo para isso. Eu falei com gente no conselho que acha que não tem muito o que fazer, porque ela é presidente do clube, ela tem um mandato a cumprir. Agora, a tensão que pode haver em relação à oposição é se ao final do mandato, se ela pega profissionais do Palmeiras para levar para uma relação próxima com o filho do cônjuge. Fabíola, rapidinho, você vê conflito? Sim, acho que ficou bem claro aqui a explanação do Andrei, de que juridicamente, ok, mas eu acho complexo a presidente do Palmeiras com o dono do Vasco você terem uma relação familiar, né? Andrei, a gente vai acompanhando essa história, eu tenho certeza que você vai voltar. A gente espera, né, que você volte muito aqui para conversar com a gente. Obrigada, viu? Obrigado, Luísa. Mas só complementando, tá? Em cima do que o PVC trouxe, do que a Fabíola comentou agora, o risco maior não é a ilegalidade, tá? Mas essa fragilização da governança no sistema esportivo que visa proteger a integridade. Eu sei que o tempo está estourado, mas eu acho que traz aprendizados. O PVC trouxe agora que lá no Palmeiras já há uma discussão interna, não tem muito o que fazer. Mas nas próximas gestões pode ter o que fazer. Como por exemplo, uma quarentena, se colocar num documento privado, quem assume a gestão do clube tem uma quarentena a partir do momento que ele deixa o clube. Então, traz aprendizados para se proteger a integridade esportiva. Acho que essa é a grande discussão que esse caso vai proporcionar. Você pode criar mecanismos, né, para que o prejuízo disso seja amenizado, né? E como é algo ainda novo, as SAFs ainda estão surgindo no nosso futebol, a gente ainda está aprendendo com tudo isso, né? Aos poucos a gente vai entendendo aí todos os processos, como vai ser daqui para frente e o futuro desse nosso futebol, porque é um caminho sem voltas, né? As SAFs estão chegando e cada vez com mais força aí no nosso futebol. Muito obrigada, Andrei. A gente segue aqui Obrigado, beijo para vocês. Beijo. Valeu. Obrigado, Andrei. Lu, só muito rápido. Quando você sai de uma empresa, numa área estratégica de uma empresa, geralmente você recebe por um tempo para não voltar para o mercado, exatamente porque você tem informações privilegiadas dessa empresa para não levar para um concorrente. Se a Leila sai do Palmeiras e entra no Vasco imediatamente, ela leva com ela tudo o que acontece dentro do Palmeiras.